Esse é o momento da reflexão que a gente traz para o seu coração nessa manhã. E o tema nosso é: por que a minha vida não prospera? E o texto bíblico nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 41, 2 versículos 50 e o 52. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Seja bem-vindo à meditação da palavra. Seja bem-vindo ao que o Espírito de Deus preparou nesse momento para o seu coração. E nós queremos te lembrar que ontem nós ministramos um tema que esse está inserido no de ontem. Toda essa semana vamos estar trabalhando sobre a sua relação com a sua família e com Deus. Porque se ela está bem com Deus, ela vai refletir no seu relacionamento com a sua família dentro de casa. E ontem nós trabalhamos um tema bem lindo: Jesus, o equilíbrio perfeito dentro da sua casa, dentro da minha casa. E hoje a gente vai entrar com o tema: por que a minha vida não prospera? E eu quero lembrar a você que essa prosperidade, ela não é prosperidade de dinheiro, prosperidade de riqueza como a base primordial, não. Ela é o resultado da prosperidade espiritual na sua vida e na vida da sua família. Aí as demais coisas lhe serão acrescentadas. E nós precisamos trabalhar isso, queridos irmãos, queridas mulheres, precisamos trabalhar isso repetidas vezes na nossa vida. Então, você sabe que esse texto remota à história de José. Mas José já no Egito, José já depois que tinha trilhado todo o sofrimento, e eu nem digo sofrimento, mas toda a sua preparação para o posto que Deus tinha colocado com ele. Na unção que nós vamos encontrar tanto no nome de Manassés como no nome de Efraim, é muito importante para as nossas vidas, porque quando a gente fala de unção, é o ato de ungir, era o ato de derramar óleo sem limites sobre a cabeça dos sacerdotes. É tanto que a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera com a sua bênção, com a prosperidade, com a unção da multiplicação. Porque quando a unção de Deus chega à sua vida, a Bíblia diz que o jugo foi quebrado pela unção. Então, a unção, você já sabe, está envolvido dentro de óleo. E esse óleo é a graça, é o poder, é a manifestação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, na unção você descansa e Deus trabalha, seja qual for o seu inimigo. Veja bem, depois do enterro de de Jacó, lá na terra do Egito, toda a família de José estava reunido já com José no Egito. E agora os irmãos tiveram medo do que tinham feito com José. O pai morre, enquanto Jacó estava vivo, havia o equilíbrio. Depois que Jacó morre, eles dizem: não, agora José vai se vingar da gente porque a gente fez o mal a ele. E outra vez
eles vão a José e continuam mentindo. Por que continuam mentindo? Porque ainda não tinham sido trabalhados no espírito, no elo de comunhão, porque ainda não tinham entendido o plano de Deus na vida deles. E eles levam uma outra mentira para José. E eles dizem a José assim: olha, nosso pai disse que antes de morrer, disse que a gente dissesse a você que você tinha que nos perdoar, que perdoar a nossa transgressão. Aí José olha para eles quando eles falam isso, e José já estava curado. Mas isso foi fácil para José? Não, isso levou um tempo, e é essa reflexão que nós vamos ter nessa manhã. Então José diz para eles: não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus. Se lembrem, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou para bem, para conservar a vida de um povo muito grande. Não tenham medo, eu vou sustentar vocês. Tenham paz. Aí você está dizendo, é como que você começou do fim para o começo. Isso é já depois da morte de Jacó. É verdade. Para que você entenda o começo, é necessário você entender o fim. Porque nesse caso de José, porque quando os irmãos vêm com essa proposta, José diz a eles: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tomou para bem, para preservar a vida de um grande povo. Não tenham medo, eu vou sustentar vocês. Por que José diz isso? Porque José tinha sido curado. Tá vendo? Porque eu fui para o fim para voltar para o começo. Não importa aonde você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo, o que importa é que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Então você é abençoado e abençoa quem está perto. Ai, aquela cidade é feia. Ai, aquele emprego é ruim. Não existe para você que é crente, para você que tem a comunhão com o Senhor, que conhece ao Deus verdadeiro, que se conhece, que trabalhou na sua vida, a sua autoestima, o seu eu. Você tem o controle porque está com o fiel da balança ajustado, que é o Senhor na sua vida. Então, para onde você for, a bênção vai. Por quê? Porque a bênção está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra que o Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia me seguirão. Então, para onde você for, você leva a bênção. Então, não importava o que aconteceu com José no meio da preparação para o trono que ele ia exercer, para o tempo que estava preparado para ele gerenciar toda uma nação poderosa no mundo de então. O que importou foi o processo que José passou, como passou e aonde chegou. José sofreu a rejeição, José sofreu a desconfiança, José não era querido pelos irmãos, José, quando o pai paparicava mais a José, isso despertava ciúme dentro de casa. Mas quando José começou a ter os sonhos, começou a intriga entre os irmãos, até que teve o grande sonho, você se lembra? Quando ele sonhou que o sol e a lua e todas as estrelas se curvavam diante dele, e ele foi contar aos irmãos e depois contar ao pai, e o pai olhou para a cara dele e disse: que isso, menino? Você está dizendo que até eu e sua mãe vamos nos curvar a você? Quer dizer, de todo jeito ele foi sofrendo, e isso foi marcando a vida dele, porque ele era humano.
Ele não era um mini Deus. E no processo, a gente vai levando os golpes, a gente vai levando os empurrões, os arranhões, para que o caráter de Cristo seja formado dentro de nós, para quando chegar o momento de glória, a gente não se envaidecer, a gente saber que estamos neste lugar, porque o Deus que nos chamou e nos preparou, nos colocou, nos honrou, mas nós temos que manter a integridade, o perdão, a comunhão e o relacionamento com o nosso irmão, por menor, por mais simples, por mais humilde que seja. Por quê? Porque Deus preparou você para esse momento, para que você possa abençoar, ser o canal de bênção para quem está perto de você. Então, algumas coisas importantes tinham que ser resolvidas na vida de José, até José chegar ao trono. Senão José não ia saber lidar com a riqueza, com todos o que o cargo lhe oferece, todo o que o cargo de poder ocasiona, abre portas para corrupção, abre portas para bajuladores, abre portas para mentirosos, abre porta para falsos amigos. Então José precisava estar curado da alma, centrado em Deus como sempre foi, para entender que o cargo que ocupava não podia se vender por nada, porque Deus o tinha preparado para aquela hora. Que essa seja a visão de Deus na sua e na minha vida, que possamos entender que para esse tempo Deus nos trouxe. Olha, José foi vendido pelos irmãos, José foi colocado dentro da cisterna para morrer, depois foi tirado, foi vendido como escravo para o Egito, foi para a casa de Potifar, foi para a prisão por uma mentira da mulher de Potifar, mas que Potifar acreditou, porque a trama foi muito bem tramada. Tudo isso José sofreu muito jovem, mas aonde José estava, tinha a promessa de Deus na vida. Vai estar a bênção do Senhor sobre a sua vida, José. E quando ele vai para a prisão, foi exatamente quando ele rejeitou se deitar com a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar faz o tremendo do escândalo, mas ele diz à mulher de Potifar: pecaria contra o meu Deus? Claro, ele diz: não vou pecar contra o meu senhor Potifar, que tudo me confiou na sua casa, menos a senhora, porque é a esposa dele. Ele não sabe o que tem, ele só sabe a comida que come quando chega na mesa. Tudo me confiou, mas acima dessa confiança de Potifar existe o meu Deus. Essa é a mensagem central para você nessa manhã. Se você está conectado com Deus, alinhado com o coração de Deus, você não vai fazer dano, você não vai danar a vida de ninguém aqui embaixo, você não vai pecar, você não vai ceder à corrupção, você não vai se vender, você não vai romper com a integridade. Por quê? Porque os seus princípios dizem a você: não faria isso com o meu Deus, porque seria ferir o coração de Deus, porque isso é pecado. Então ele precisava curar algumas coisas da alma dele, e no processo ele foi sendo curado. Então, depois que ele chega, sai da prisão, e agora diante de Faraó, e ele recebe a autoridade, a filha Potífera para casar, e ele entra na linhagem real, e agora ele é o segundo no reino do Egito. Agora nascem os filhos, e tudo que tinha acontecido com ele. Aí quando nasce o primeiro filho, ele olha para a cara do menino e diz: seu nome é Manassés. Por que Manassés? Deus me fez esquecer de tudo,
do trabalho e da casa do meu Pai. Prestem atenção, aonde Jesus está, há equilíbrio perfeito na sua casa. Aonde Jesus está, a sua vida prospera. Por que ela não está prosperando? Vai já descobrir. Fique aí, não saia, não corra. Aí ele diz: Deus me fez esquecer. Fez esquecer do pai? Fez esquecer dos irmãos? Não. Fez esquecer do sofrimento. E numa linguagem para que você conheça, ele perdoou. Aí ele diz, ó, esquecer, não se lembrar o tempo do sofrimento, ou quando se lembrar, ter uma resposta saudável, fazer um comentário sem ressentimento, sem rancor, sem maldade. Aí ele dizia, olha, eu tive que esquecer o tempo do meu sofrimento, o tempo que eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu tenho que esquecer que lá na prisão eu interpretei os sonhos do padeiro e do mordomo e do copeiro do rei, e pedi que ele se lembrasse de mim diante do rei, e eles esqueceram. Eu tenho que esquecer de todas essas coisas, todo esse ressentimento da minha vida. Se eu alimentar o ressentimento, ele vai continuar crescendo. Então nessa manhã eu quero que você receba a unção de Manassés, mas é muito sofrimento, mas comece a trabalhar nesse sofrimento, porque se você começar a alimentar, ele vai crescer e vai se tornar raiz de amargura dentro de você. Apague da memória, comece a reescrever a história desse sofrimento. Eu fui abandonada, eu fui abusada, eu fui rejeitada, eu fui espancada quando era pequena ou mesmo jovem. Isso marcou a minha vida, mas agora você conhece a Jesus. Agora você tem a delegacia da mulher, a Maria da Penha, para não aguentar golpe físico, para não aguentar abuso físico. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você para lhe dizer que você é uma mulher, uma ideia de Deus. Vamos trabalhar para que essa dor se transforme em perdão. É fácil? É não, mas você consegue. O que a Bíblia diz? Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. O sofrimento vai crescendo, a amargura, o desespero, o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, quando a gente começa a abandonar a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se tome como uma planta amarga, para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Gostei dessa tradução, Hebreus 12:15. Tenha cuidado, o primeiro passo abandonou a graça, depois se tornou uma planta amarga, aí foi crescendo e foi prejudicando muita gente com o seu veneno. Por quê? Porque as lembranças são muito reais na sua vida e você alimenta porque não perdoou. Mas tenha força nessa manhã para arrancar essa raiz de amargura. Já viu como é que se arranca uma mandioca, uma macaxeira? Ela se enraiza embaixo da terra com tanta força, ela fica tão arraigada que é muito difícil, precisa de força. Além da ferramenta, precisa de uma força para arrastá-la de debaixo da terra, para sair então a macaxeira. E depois que sai, ela é descascada, ela é cozinhada, e não tem nada mais gostoso do que uma boa macaxeira cozinhada com carne de sol assada. Então é isso que você tem que pegar com esse passado de sofrimento, arrancar essa raiz nessa manhã e dizer: o meu filho é Manassés. A primeira coisa na minha vida foi a unção de Manassés. Deus me fez esquecer de tudo. Deus apaga da minha memória o sofrimento de uma vida
passada e sofrida. Em uma das entrevistadas aqui no nosso programa, uma delas falou: uma das coisas preciosas da minha vida é que o meu sofrimento de criança, quando eu encontrei a Jesus, o Espírito Santo apagou, trabalhou na minha mente e eu não me lembro desse passado de sofrimento. Sou dependente de Jesus. E o programa 100 lhe leva à área da mente para ser trabalhada, sim, trabalhada também por um profissional, porque uma mente transformada, ela vai aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai ficar alimentando sofrimento. E aí a gente vai para o segundo filho pelo tempo. Ao segundo filho, quando nasce o segundo filho, ele diz o seguinte: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Que coisa interessante. Deus me fez prosperar. A estratégia do inferno é destruir você, mas a de Deus é lhe abençoar. E o próprio inimigo vai reconhecer que você é uma bênção. Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar. E eu tomava esse texto quando a gente estava na missão e quando a igreja começou a crescer e Deus começou a abençoar a Filadélfia. Eu sempre tomava esses textos de Gênesis de José e parafraseava. O primeiro eu dizia: Manassés, Deus me fez esquecer a saudade da minha família. E o segundo, Efraim, eu dizia: Deus me fez prosperar na terra da minha saudade. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o que você está precisando nessa manhã, mas Deus, cuja presença nós estamos, abençoa a sua vida quando você dá o primeiro passo. Esquecer, perdoar. Quando eu digo esquecer, não é apagar, não é deletar, será impossível. Mas quando a Bíblia diz esquecer, está dizendo perdoe. Perdoe as afrontas, porque a prosperidade vai chegar na sua vida quando você abrir para o perdão reinar dentro de você. Olha uma coisa bem interessante. E aí nasce Efraim. Efraim cresce. E aí Jacó já está para morrer. Veja bem que coisa linda, gente. Jacó traz os filhos para abençoar. E quando José coloca diante de Jacó os seus filhos para abençoar, algumas coisas lindas se tem nesse texto. Jacó diz a José: esses filhos são meus, Deus lhe dará outros filhos, mas esses são meus. É tanto que na repartição das tribos são 2 tribos para José, é a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E aí, quando ele já cego, cansado, no final da vida, ele vai abençoar, que põe a mão. A Bíblia diz que ele cruza as mãos. A mão direita ele coloca na cabeça de Efraim, mas era para ser colocado na cabeça de Manassés, porque era o primogênito. Mas Deus tinha decidido tomar o menor para abençoar a vida de José, para fazer prosperar. Quando José olhou para Efraim, já não tinha amargura, já não tinha ressentimento. Ele olhou e disse: agora Deus me vai prosperar no Egito. Então Jacó não sabia. Jacó só conheceu os filhos agora depois que tinham nascidos. E aí quando ele cruza a mão, que bota em cima, José fica sentido. Todo mundo, você não sabe, a revelação do Espírito vai a cada manhã para a sua vida. Deus está ministrando ao seu coração nessa manhã. Olha que coisa linda. José olhou, sabia que o filho Efraim significava prosperidade, mas quando ele viu humanamente como pai, o pai dele, a quem tinha potestade de abençoar, colocar a mão
direita em Efraim, ele vai lá e descruza e diz: não, pai, não é assim. Manassés é o primeiro. Jacó diz a ele: eu sei, e sei também que Manassés será prosperado, mas não como Efraim. Efraim será muito mais prosperado. Receba nessa manhã. Não importa o tamanho, não importa o tamanho da tribo, não importa se você é o menor da tribo, o que importa é que o seu coração esteja alinhado com o coração de Deus e você tenha tido a primeira unção, o primeiro filho chamado Manassés, que você tenha perdoado, porque Deus vai multiplicar a bênção dele sobre a sua vida na terra dos viventes e você vai glorificar o nome do Senhor. Vamos terminar. E ele abençoou dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a mão em Efraim e depois disse Israel a José: eu morro, mas Deus abençoará vocês e tornará a levar vocês para a terra que vos prometeu. Assim Deus abençoou a partir daquele momento a vida de Efraim. E a gente corre um pouquinho já para terminar. E você sabe que quando o reino se dividiu, as 12 tribos foram divididas. Ficaram 10 tribos com o reino do norte, 2 tribos com o reino do sul. E o reino do norte com as 10 tribos. Em muitas passagens da Bíblia, ela é chamada como reino de Efraim. Deus é fiel no que lhe promete. E eu quero terminar dando a você uma palavra profética nessa manhã, dizendo a você hoje, como palavra profética fundamentada na palavra, não fundamentada na emoção: Efraim diante de Manassés, Efraim maior que Manassés. Isso significa o quê, querido irmão, querida irmã? Isso significa dizer a você que quando você perdoa, o sofrimento é menor do que a bênção de Deus na sua vida. Manassés significa esquecimento, Efraim significa frutífero. Sua prosperidade será muito maior do que o seu sofrimento. Essa manhã, essa é a palavra de Deus para você. A sua prosperidade será maior do que o seu sofrimento. Que Deus abençoe a você. Vamos estar no final orando por você e impetrando a bênção frutífera de Efraim, no nome de Jesus.